Estamos de volta com mais um capítulo do curso de construção do algoritmo para modelo preditivo de inteligência artificial para medir aí a qualidade do vinho. E hoje no nono encontro a gente vai ver um pouquinho mais sobre o algoritmo KNN. O KNN, K-Nearest Neighbors, ou Késimo vizinho mais próximo, ou também conhecido como K-vizinhos mais próximos, é um algoritmo geralmente utilizado para classificação, aonde que a gente estipula um parâmetro k, que é a quantidade de vizinhos mais próximos, no caso, os dados no dataset que têm valores de atributos previsores mais próximos aos dados, aos valores dos atributos previsores desse dado que a gente está submetendo, cujo qual a gente quer encontrar a resposta ao atributo classe, com base na resposta desses dados com atributos previsores mais próximos a esse que está sendo submetido. No caso, essa previsão ela é baseada nesses vizinhos mais próximos, tecnicamente falando ali do parâmetro k, via menor valor do cálculo de distância entre esses pontos, que são os registros, os dados do dataset, mais próximos, dados vizinhos, que têm atributos previsores com valores mais próximos, com menos intervalo entre menos distância, nesse caso de valor, com relação ao dado, ao registro que a gente está submetendo para tentar encontrar aí a predição de resposta ao atributo classe. Esse cálculo é feito via distância euclidiana ou Manhattan. Quando a gente tem o valor do k muito elevado, de vizinhos muito elevados, tende a diminuir a precisão de acerto de classificação, a acurácia. Com base na classificação dos vizinhos, com base no atributo resposta, que os dados eles já estão prontos, já com suas respostas, sendo que, digamos assim, os vizinhos eles são classificados como A ou como B, será a resposta desse dado que está perto aí da posição que a gente está tentando submeter. Tecnicamente falando, na prática, é o seguinte: a gente cria um gráfico cujos eixos y vertical e x horizontal, a gente tem um plano, né? Onde que a gente coloca todos os dados do nosso dataset, como a gente tem ali embaixo na representação gráfica. Todas essas bolinhas, eles são os dados do nosso dataset, da nossa base de dados, cujo qual a gente tem classificações, tá? O atributo classe, a resposta, são dados previamente prontos, onde que eles têm os seus atributos previsores, que será aí onde que vai definir a posição dessas bolinhas no mapa com relação às suas características, aos atributos previsores e seus respectivos valores, e de acordo com a coloração nesse caso vai dizer se esse dado ele foi classificado de predição como categoria A ou B, sendo que A, o dado ele é pintado de laranja e o B de verde. Aí a gente coloca ali um novo dado, a gente submete e ele tenha uma posição nesse plano de 2 dimensões. Que essa posição ela é definida de acordo com o valor dos atributos, das características, tá? Dos atributos previsores desse dado. E aí a gente faz esse cálculo, que é o KNN, ele não constrói um modelo para classificar, o que a gente chama de lazy, ele simplesmente realiza um cálculo da distância euclidiana ou Manhattan, onde que a gente vai ver, de acordo com a posição aqui, que é a representação gráfica desse dado e de seus atributos previsores, da resposta de seus atributos previsores, dos valores dos seus atributos previsores, a gente verifica quais são os dados com valores de atributos mais próximos a esse. E a gente vê a resposta de cada um desses dados mais próximos, que a gente chama de vizinho nesse caso, e com base nisso a gente vai ver, existem 5 bolinhas verdes, classificadas como verdes, mais próximas a esse novo dado imputado, nesse dado submetido. Então, se todos os seus vizinhos são verdes, esse novo dado também vai ser classificado como verde. Então, na prática, é basicamente isso. E, como eu disse, diferente dos algoritmos que a gente veio vindo até então, esse algoritmo, o KNN, ele não constrói um modelo de acordo com a regra de negócios, de tudo que a gente criou, dos dados que a gente tratou até então. Ele simplesmente faz o cálculo de distância, euclidiano Manhattan nesse caso, tá? Então, ele é um algoritmo que ele é usado para pequenos e médios datasets, ele tem mais performance porque ele não é específico para cada regra de negócios.
Na verdade, aqui é só feito uma submissão de uma fórmula matemática onde que a gente realiza o cálculo. E quanto menos a distância, maior a proximidade e similaridade entre pontos, registros que a gente classifica aí como vizinhos, tá? Que a gente considera como vizinhos, que essa distância ela é tecnicamente a proximidade dos valores de cada atributo previsor desses dados em questão. A aplicação desse algoritmo é geralmente em sistemas de recomendações, para classificação, como nesse nosso caso, para classificar a qualidade do vinho. A gente também tem filtragem colaborativa. Esse algoritmo ele é principalmente utilizado para machine learning, aprendizado de máquina, classificação supervisionada, como o nosso caso aqui. A gente está supervisionando uma classificação, colocando manualmente aí realizando manualmente os cálculos e submetendo dados, tratando dados. Então, é uma classificação supervisionada. Mas ele também pode ser adaptado para regressão. Tá? Como eu disse, é utilizado para pequenos e médios datasets, por isso possui alta performance para treinamento e predição, porque ele não constrói um modelo que a gente vai, depois de construir o modelo, submeter novos dados que serão submetidos a esse modelo pré-pronto para essa regra de negócios. Tá? Ele simplesmente realiza o cálculo. E por isso que ele é mais tende a ser mais performático. Claro, isso vai depender muito do nosso dataset, do tratamento dos dados, da regra de negócio específica, mas de praxe ele tende a ter mais performance tanto para o treinamento quanto para a resposta preditiva. E esse desempenho pode ser impactado quando a gente não tiver dados não tratados, não balanceados, não normalizados, outliers e também a escolha inadequada da quantidade de vizinhos, no caso do parâmetro K. E agora a gente vai ver a implementação da prática nesse algoritmo. No caso, utilizando o KNN, eu estou aqui no Google Colab, eu já submeti novamente o nosso dataset, fiz toda aquela a realização das etapas anteriores, porque como aqui a gente não tem o Colab Pro, a gente cada vez que entra nesse nosso notebook Python, a gente precisa reexecutar os códigos e também submeter o nosso dataset para fazer o import dele para essa regra de negócios. Já criei uma nova label para o nosso encontro KNN, coloquei aqui já as informações para a gente informar o resultado final depois. O que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiramente, a gente vai submeter os parâmetros e vai realizar aqui a classificação, tá? O que a gente vai fazer? É colocar os parâmetros, então a gente está definindo aqui os vizinhos, a distância uniforme, aqui a gente coloca os parâmetros e submete aí, no caso, a classificação via KNN, que a gente colocou uma variável para não precisar ficar repetindo. Cross-validation é 10, ou seja, a gente vai fazer 9 replicações desse nosso treinamento, aonde que cada um deles a gente vai fazer 10 vezes, separando aí os dados de treino com os X, os atributos previsores, as características dos dados, e Y suas respectivas classes, seus respectivos atributos classes, as respostas e predições dos nossos dados de treinamento, e a gente vai dar uma olhada ali nas respostas que esse cálculo vai nos fornecer, tanto para accuracy, precisão dos acertos para esse nosso algoritmo, e também dos hyperparâmetros que a gente vai ter para esse nosso caso, e a gente vai informar ali, e a gente, para fazer a comparação, a gente vai informar nos resultados finais, para fazer a comparação para a gente verificar se esse algoritmo tende a ser melhor nesse caso, trazer mais accuracy do que os outros que a gente veio estudando ao longo dos nossos encontros até então. E após o processamento do cálculo do algoritmo, a gente tem aqui uma precisão de aproximadamente 86,15%. O que é bom, né? Vamos colocar mais aqui para cima. 86,15%. Vou dar um Ctrl S para salvar. 86,15% se a gente arredondar sem fazer esse arredondamento para 86,16%. A gente fez aqui para a questão do accuracy comum. A gente vai, inclusive, agora colocar os best parâmetros
para a gente fazer essa verificação de uma melhoria, possível otimização desse algoritmo com relação ao seu score, onde que a gente vai fazer essa submissão do modelo novamente utilizando os parâmetros de uma forma um pouquinho melhorada e também gerar a matriz de confusão e o Classification Report, que seria o relatório das classificações, utilizando aí precisão, o recall e o F1 score, que é o que a gente está utilizando aqui, nesse caso 85,50%. Teve até um pouco de queda com relação a isso, 85,50%. Vamos salvar. E é o que a gente verifica aqui na matriz de confusão, tá? A gente tem, então, no anterior, que era o Decision Tree, menos dados do que no atual. A gente tem 316 aqui no Middle, que é o mediano na classificação. Que ele acertou, no caso, era Middle, e ele preditou como Middle. Então, ele teve um acerto considerável. A gente tem 86,15%, ficou entre os melhores, inclusive. Ele só não passou ali, claro, do SVC, Random Forest, e também o SVC, aliás, e do Random Forest que a gente tem no nosso algoritmo, é também um algoritmo a ser considerado nesse caso. E todo esse código e todas essas características e informações você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Você tem todos esses códigos, inclusive o dataset que a gente utiliza, a base de dados que a gente utiliza para realizar aí todos esses cálculos e essa regra de negócios. E no próximo encontro a gente vai testar mais um algoritmo de Machine Learning, o Gaussian Naive Bayes, para a gente fazer essa verificação, a comparação de todos eles e elencar o algoritmo ideal para essa regra de negócios. Um abraço e até o nosso próximo encontro.